quando nós fazemos o processo da abertura, no caso, quem dá o NIF provisório não é para o cliente, é para, no caso, é para o banco. Por quê? Porque o banco precisa movimentar, precisa ter, vamos dizer assim, instrumentos para movimentar a conta do cliente. Então, normalmente o cliente, quando abre a conta, e no caso, aqui no Rio, já abre a conta em Portugal, no caso, porque nós só fazemos a parte burocrática da coisa. Representante do escritório. Do escritório, exatamente. Estou aqui também, o Marlon está aqui comigo, Marlon Lima, também que é assistente do representante. Então, a gente faz o começo, né? Nós somos praticamente vamos dizer assim, os facilitadores do negócio. Tá? Nós facilitamos a abertura da conta, mandamos depois os papéis todos para Portugal, e Portugal é que abre a conta. Nós aqui só fazemos a parte burocrática, porque nós não somos o banco aqui, nós somos escritórios. E quando se abre a conta, às vezes no YouTube eu vejo muita coisa. Eles dão o NIF. Não, o banco não dá o NIF. Quem dá o NIF vamos dizer assim, são as finanças. No caso, que passam para o banco um número, começado sempre pelo número 4, 5, alguma coisa. Depois, quando chegarem a Portugal, no caso até para fazer financiamento de imóveis, comprar algumas coisas, carro, fazer leasing, tudo, vocês têm que ir à Casa do Cidadão e dar baixa nesse NIF provisório e o NIF definitivo, sempre começado pelo número 2. Então, eles vão dar o NIF definitivo, vocês vão à agência, que é a sucursal, no caso, como eles chamam lá, que foi aberta a conta, e eles fazem a modificação. Tá? Nós aqui abrimos contas de domiciliados residentes no exterior, tá? E depois, quando vocês tiverem residência em Portugal, aí vocês podem mudar também o status da conta de residente no exterior para residente em Portugal, já com essa documentação toda. Mas já mais ou menos isso. Isso, legal, ótimo. Complementou legal. Falando mais um pouquinho da inscrição do regime de residente não habitual, isso é mais um tema da Carmen, mas enfim, é um regime tributário vantajoso para quem vai residir em Portugal. Enfim, falar um pouco do escritório. Nós temos 100% de aprovação de vistos, né? Teve um visto negado, mas enfim, o cliente omitiu uma informação para a gente, tanto é que depois que foi negado, a gente procurou ele, cabe um recurso, ele nem se manifestou. Mais de 1.000 processos de nacionalidade protocolados diretamente em Portugal. Nosso blog tem mais de 100.000 acessos por mês, né? Isso é uma coisa que me impressionou também, enfim, e vem aumentando cada vez mais. E nós temos atuação Brasil e Portugal também, enfim, seja diretamente, seja por parceiros em Portugal. Enfim, aqui alguns de nossos parceiros, né? Enfim, o próprio Milênio aí como parceiro, Atlantic Hub, a Câmara Portuguesa, o Banco Luso, que é um banco de câmbio, né? A Orinvest. Enfim, e os escritórios e para a própria Vic aí, para quem quiser comprar imóvel, né? Enfim, alguns depoimentos, não vem ao caso. Enfim, importante falar, ficaremos aqui no Rio de Janeiro, dia 10 e 11, fazendo atendimentos presenciais em nosso escritório no centro. Enfim, nossas redes sociais, então Facebook, YouTube, Instagram, o nosso próprio blog. É isso. Obrigado a todos. A gente tem 10 minutinhos para perguntas. Quem tem dúvidas é o primeiro amigo ali. Pode falar. Eu vou chegar um microfone aí. Espera aí, só um minutinho. Bom dia. Eu gostaria de uma informação em relação à pessoa que pode adquirir autorização de residência em acompanhamento a cônjuge, filhos que já moram em Portugal. E como é que funciona essa regra do tempo que você precisa estar em Portugal? Se é a mesma regra dos 5 anos, se é 4 meses por ano, como funciona isso? Desculpe, só para ver se eu entendi a pergunta. É solicitar o reagrupamento familiar através de um filho que já reside em Portugal? Na verdade, já tem esposa cidadã, filhos cidadãos, filhos morando e trabalhando em Portugal, sim. estudando e trabalhando em Portugal. Legal. E, na verdade, o marido
Seria reagrupado. É. Legal, ótimo. O reagrupamento familiar é um processo que é feito todo diretamente em Portugal. Então você viaja como turista para Portugal e em Portugal você solicita autorização de residência. E a regra é sempre essa: toda autorização de residência, com exceção do Golden Visa, a regra na legislação é assim: você não pode, para você não perder a sua autorização de residência, você não pode se ausentar de Portugal por um período superior a 6 meses corridos ou 8 meses intercalados. Então, assim, você não pode vir para o Brasil e ficar 6 meses e um dia direto, que você vai ter que solicitar novamente a autorização de residência. Então, de uma maneira geral, você precisa permanecer em Portugal por 4 meses intercalados, né? Porque você não pode se ausentar por um período superior a 8 meses. Então, mas você pode, né, permanece em Portugal 2 meses, vem para o Brasil, fica 4 meses, volta para Portugal mais 2 meses, então você cumpre, está dentro da regra, você consegue essa autorização de residência. Ok. Aqui na frente. Obrigado. Valeu. Aqui na primeira fileira. Muito bom dia. Gostaria de uma pergunta. Eu sou cidadão português, eu tenho cidadania, na verdade, e nós estamos migrando em janeiro, ano que vem, e eu gostaria de saber o seguinte: obrigatoriamente eu preciso, por alguns motivos eu não gostaria de dar saída definitiva nesse primeiro momento até então. Obrigatoriamente eu posso fazer isso? Eu sou obrigado a dar a saída definitiva ou posso fazer a opção de não dar a saída definitiva? E tem a questão que tem que vir uma vez por ano no Brasil para não caracterizar a saída definitiva. A minha esposa e meu filho também precisam vir comigo? Eles são meus dependentes no IR aqui? Ou não? Eles ficam desobrigados dessa situação? Quem responde? Eu posso? Eu falo? Essa parte é brasileira. Legal. A parte chata, não. Mas realmente é porque surge realmente muitas dúvidas em relação a isso. E assim, é muito próximo da declaração do imposto de renda aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe como que deve ser feito, né? A regra geral se você passa, né, vai residir em outro país por mais de 183 dias ao ano, você é obrigado a fazer a declaração de saída definitiva. Você é obrigado a migrar o seu domicílio fiscal, né, por mais de 183 dias. Então, basicamente se você reside fora do Brasil por mais de 6 meses, né, você é obrigado a fazer a declaração de saída definitiva. E aí, já poderia até linkar um pouco com o tema do residente não habitual. Assim, muita gente pensa que isso é um ônus muito grande. Só que não. Existem alguns acordos entre Brasil e Portugal, né? Um deles é o regime de residente não habitual. É um regime tributário vantajoso para brasileiro que vai residindo em Portugal. Uma vantagem de tudo que você declara aqui no país, então digamos que você fica aqui com ainda algumas rendas de aluguel de imóveis, de lucros e dividendos da empresa, algum desses rendimentos serão tributados na fonte. Então quando você faz a migração do domicílio fiscal para Portugal, o rendimento que você tem aqui, alguns deles são tributados na fonte. Então, e aí o que muito pega é para aposentado. Muita gente pensa nisso, os 25%, poxa, como é que eu vou passar a ser tributado 25%? Mas não é uma tributação extra, tá? Então, assim, você para de pagar a sua tributação normal e você passa a pagar uma tributação diferenciada para não residente. E o regime de residente não habitual, você quer comentar? Legal. É porque, se eu percebi bem a questão, não pretendia deixar de ser residente aqui no Brasil. A questão é que não pode ter domicílio fiscal nos dois sítios. Ou tem a residência fiscal no Brasil, ou tem em Portugal. Para ter em Portugal e para beneficiar deste regime do residente não habitual que o Flávio estava a falar, os requisitos da lei portuguesa são 2.
ou um ou outro, que é ou passa mais de 183 dias no país, ou tem uma casa ou uma moradia com a presunção de que pode passar lá períodos prolongados. Portanto, não precisa de estar lá mais do que 183 dias, basta que tenha lá uma casa que faça presumir essa intenção. Pode ser em nome próprio ou pode ser arrendada, não precisa de comprar. Agora, aquilo que nós aconselhamos, nós, advogados, é que neste segundo critério, para além da casa, a lei apenas refere que precisa ter lá uma moradia, uma casa. Mas nós aconselhamos à mesma a passar os 183 dias em Portugal, ou por causa desta questão do Brasil, porque Portugal não tem problema, mas para o Brasil, para o Estado brasileiro, se não passam lá os 183 dias e se passa cá, pode ser considerada a mesma residente fiscal cá no Brasil. Portanto, tem sempre de ver as regras do país de origem, que era aquilo que o Flávio estava a dizer. Mas para a lei portuguesa basta ou um critério ou outro. Só que precisa é de dar a saída, daqui é a declaração de saída aqui para começar o processo de residente lá em Portugal. E altera depois o seu estatuto de não residente para residente, numa primeira fase, e depois tem um ano para pedir o residente não habitual. Um ano até 31 de março, aliás, é até 31 de março do ano seguinte ao dia em que pede. Portanto, se pedir hoje, tem até 31 de março de 2020 para pedir. Fala um pouquinho da vantagem também tributária do regime de residente não habitual, né? Que você fica limite de 20%. Isso depende dos rendimentos. Eu tenho aqui um gráfico que até estão nos slides na apresentação ali que ajuda, mas atenção que isto tem que ser visto sempre caso a caso. Há dois tipos de rendimento, não é? O rendimento obtido em Portugal e o rendimento obtido no estrangeiro. Eu vou-me focar no rendimento obtido no estrangeiro porque é o mais atrativo. Depois depende também do tipo de rendimento, se for, por exemplo, salários, rendimento obtido no estrangeiro, desde que eles sejam tributados no país da fonte, não são tributados em Portugal. Ou seja, se for tributado no Brasil, depois não é tributado em Portugal. Aquilo que tem que fazer, e o Flávio também estava a falar um pouco nisso, é quando apresentar a sua declaração de IRS em Portugal, em relação àqueles rendimentos, porque Portugal tributa numa base mundial, os rendimentos a nível mundial. Então as pessoas têm que explicar que já pagaram no Brasil em relação àquele rendimento e, ao abrigo do acordo de dupla tributação, não serão tributados nessa parte em Portugal. Mas atenção, eu não sou fiscalista, isto eu sei de ouvir. Por exemplo, as pensões, por isso é que este regime é muito favorável para os aposentados e muito atrativo para os aposentados. É que as pensões obtidas no estrangeiro, elas não serão tributadas em Portugal se houver a potencialidade de serem tributadas no país da fonte. Não se existe a tributação efetiva, exige-se a potencialidade de serem tributadas. É claro que se vocês receberem a vossa pensão num sítio onde também não é tributado, então não pagam, não é? Então isso poderá estar isento. Mas tudo depende do tipo de rendimento e tem de ser sempre analisado caso a caso. Não há aqui um modelo que sirva para todos. Cada pessoa é uma pessoa e tem que ter aconselhamento, quer do advogado brasileiro, para analisar os vossos rendimentos aqui no Brasil, quer do advogado português. E os dois advogados, eu sei que algumas vezes parece uma duplicação de custos, mas não estou a tentar vender o meu peixe nem os do Flávio. É mesmo importante, porque os advogados precisam de analisar, ao abrigo dos dois regimes, a questão da tributação. Ok? Tinha mais alguma coisa a acrescentar? Não, só realmente para finalizar, de uma maneira geral, igual a Carmen falou, é muito importante, cada caso é um caso e é muito importante você fazer uma análise pontual do seu caso específico. Mas de uma maneira geral, é muito vantajoso você fazer a migração, se de fato você pretende residir em Portugal, você migrar o domicílio fiscal para Portugal e se inscrever no regime de residente não habitual. Se quiser. Se não quiser, enfim, não, desculpa.
Não é obrigado a ter domicílio fiscal em Portugal. O facto, por exemplo, isso foi por isso que eu fiz essa pequena nuance quando apresentei o Golden Visa. O visto Golden Visa, por exemplo, não obriga a ter residência fiscal em Portugal. Pode ter ou pode não ter. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, se não quiser ter, não precisa de passar, de pedir isto ou de alterar a sua residência fiscal. Mas, em todo caso, convém ver as vantagens, porque é um regime muito atrativo e pode estar a pagar menos impostos em Portugal do que está a pagar atualmente. Ok. Qual é o horário do seu workshop? Qual é o horário do seu workshop? É do nosso, somos todos, isto é uma família. Todos os 5 dias é às 2h30, não é? Começa às 2h30, portanto podem se inscrever, acho eu. Sala Porto. Ok. Obrigado a todos pela presença, foi uma grande satisfação recebê-los aqui. Até a próxima.